Bom dia, pessoal. Então, vamos para a aula número 11, certo? Só para reforçar essa questão aí que deu meio a meio, 50% errou, 50%. Acho que foi mal formulado, deixou dúvida na formulação. Então, vamos explicar novamente. Ó, aqui à esquerda, aqui nós temos aqui o líder bipolar bidirecional se propagando. Tá? Então, tem um ponto de iniciação dele. O líder negativo vai se propagar em direção ao centro de carga positivo da nuvem. O líder positivo vai se propagar em direção ao centro de carga negativo da nuvem. Então, nós temos streamers do líder bipolar bidirecional em ambas as extremidades. Nós temos streamers na extremidade positiva e vai ter streamer também na extremidade negativa. A extremidade positiva acontece aquele processo que foi comentado nas primeiras questões aí do quiz de hoje. As avalanches eletrônicas vão acontecendo, elas caminham em direção à extremidade positiva, vai acumulando carga aqui, e esse líder vai se desenvolvendo de forma contínua, sem muita perturbação, em direção ao centro de carga negativo. As questões que deram dúvida, que criaram dúvidas lá, aconteceram em relação ao processo de desenvolvimento da extremidade negativa. Para a extremidade negativa, forma-se aqui um space stem, um pequeno canal de plasma frio no início, à frente da extremidade negativa. Ele funciona, tem o mesmo tipo de funcionamento, as mesmas características de um líder bipolar bidirecional, só que ele é um pequenozinho, um canalzinho pequeno de líder que se forma à frente desse daqui. Ele é polarizado também, então ele também tem uma extremidade negativa e uma extremidade positiva. Da mesma forma, em ambas vão acontecer, vai se formar streamers aqui também, tá? Só que o streamer da extremidade positiva, ele se desenvolve, esse líder aqui vai se desenvolver em direção à extremidade negativa do bipolar. Aqui nós temos streamers negativos que se propagam tentando alcançar os positivos do space stem. Quando esses dois se conectarem, o potencial que está aqui na extremidade negativa do líder bipolar bidirecional se transfere. Cadê meu mouse? Sumiu aqui. O potencial aqui se transfere e ele vai alcançar a extremidade negativa do space leader. Ele vem até esse ponto aqui. Então, ele dá um salto dessa extremidade negativa do líder bipolar e vai até a extremidade negativa do space leader. Então, essa distância é a distância do passo, do salto que ele dá. Tá ok? Para não deixar dúvida a respeito disso. Alguém queria perguntar alguma coisa? Quem ficou na dúvida lá que respondeu errado, quiser perguntar alguma coisa? Acho que o erro foi mais em questão, mais relacionado à formulação da questão do que... E eu queria voltar também um pouquinho na aula passada. Tá aí. Quando acontece o return stroke, nós estamos falando que a aula passada a gente estava falando sobre o relâmpago nuvem-solo negativo. Então, o relâmpago se inicia aqui num ponto entre o centro de carga negativo da nuvem e ele vai se propagar em direção ao solo. Um líder positivo se desenvolve em direção ao centro negativo de cargas negativo da nuvem e o líder negativo do relâmpago, do líder bidirecional bipolar, a parte de extremidade negativa, vai se desenvolver em passo, se ramificando, buscando contato com o solo. Quando uma das extremidades, uma das ramificações aqui do líder negativo se conecta com o solo, com o líder ascendente conectivo, forma-se um canal e por esse canal vai ocorrer a descarga de retorno. A descarga de retorno, ela drena, ela escoa para o solo a carga depositada no canal durante o processo de desenvolvimento do líder negativo. Esse líder, à medida que ele se desenvolve em direção ao solo, pelo processo de ionização, vai se acumulando carga negativa nas extremidades dele ao longo de todo o canal. Quando é estabelecida a conexão, essa carga negativa vai escoar para o solo. E os primeiros elétrons são os que estão mais próximos à conexão, depois o seguinte, e assim por diante. Então, essa corrente, o elétron flui
no sentido do canal para o solo. Como a corrente tem sentido, por convenção, tem sentido contrário ao movimento dos elétrons, a corrente se inicia no ponto de conexão e sobe em direção à nuvem. Por isso ela é chamada de descarga de retorno. Essa carga toda aqui ela é descarregada ou drenada para o solo muito rapidamente. Por isso a descarga de retorno tem uma subida de pico. Ela alcança o valor máximo dela num tempo muito rápido, em microsegundos. É aquela questão que nós estamos falando sobre a subida, que é a frente de onda de subida do pico de corrente da descarga de retorno. Tem uma frente lenta, depois uma transição rápida. Essa subida aqui é de microsegundos, 10 microsegundos, alguma coisa assim. E depois ela vai retornar para meia onda, que é quando um parâmetro que define quando a descarga de retorno já está se interrompendo, se extinguindo, né? É coisa de milissegundos, 3, 4 milissegundos, ela já saiu do pico, já está retornando. Então, é um processo bastante rápido. Ela alcança o pico em microsegundos e depois retorna rapidamente, tenta buscar rapidamente o nível de campo mostrado anteriormente. Isso é para voltar à questão do processo de interrupção desse canal do relâmpago da descarga de retorno proposto pelo Stan Heckman. Quando Stan Heckman propôs esse circuito equivalente para interromper o canal, essa fonte de corrente que ele coloca aqui, ele coloca como sendo uma fonte de corrente relativamente estável. Essa fonte de corrente aqui, essa corrente que está alimentando esse circuito, ela é gerada pelos processos de ionização que estão acontecendo dentro do centro de carga da nuvem. Então, vamos voltar uns aqui. São esses líderes aqui, ó, o processo de ionização que está acontecendo aqui na extremidade do líder positivo, que está se desenvolvendo dentro da nuvem. Esse processo de ionização está gerando uma correntezinha que flui pelo canal e vai vir aqui e continua alimentando esse canal durante um certo tempo. Essa fonte de corrente que o Heckman propõe, mostra naquele circuito equivalente. Então, isso aqui não tem nada a ver com a descarga de retorno. Era a confusão que eu estava fazendo na aula passada. Que o Marcelo a tempo me corrigiu na época, eu espero que eu estou repetindo isso para que vocês não fiquem com dúvida nenhuma. Então, quando eu falei dessa curva aqui, eu mencionei aqui pico de corrente embaixo no eixo aqui das abscissas do X contra o comprimento do canal. Quando eu falei desse pico de corrente, eu estava me referindo aqui na aula passada sobre o pico de corrente da descarga de retorno, e não é isso. O pico de corrente da descarga de retorno é um pico rápido com valor muito alto. Essa corrente que o Heckman coloca aqui é a corrente criada pela ionização que acontece nas extremidades do líder positivo, à medida que ele vai se desenvolvendo. E ele coloca essa instabilidade ou estabilidade na correlação que tem entre essa corrente que é gerada pela ionização e o comprimento do canal. À medida que o canal se desenvolve, ele vai se tornando mais longo, e à medida que ele se torna mais longo, a impedância dele, a resistência, mas a capacitância dele vão aumentando, a impedância dele aumenta. Tendo uma resistência maior para a mesma corrente, com uma fonte de corrente estável, a tensão aqui tende a diminuir. A tensão diminuindo faz com que a corrente que é impulsionada seja um pouco menor. Isso entra num ciclo aqui que pode levar à instabilidade do canal. Então, quando eu tenho uma fonte de corrente aqui bastante intensa, a tendência desse canal é ser mais estável. Ele pode se alongar pode se tornar mais longo, propagar por um tempo maior, caracterizando um canal mais estável. Se essa fonte de corrente aqui ela tem uma intensidade menor,
ela entra num processo de queda de tensão aqui, o potencial vai diminuindo, a corrente vai caindo e ele tende a se tornar instável. É o que mostra esses gráficos aqui. Então, isso aqui é uma fonte de corrente contínua, é a fonte que é a corrente que está fluindo pelo canal depois da descarga de retorno, tá? E ela tem a correlação entre essa fonte de corrente e o comprimento de canal, ou a resistência desse canal que está associado ao comprimento, ela dá uma curva desse tipo. Para correntes mais intensas, o canal consegue se propagar, consegue ficar mais longo, ele se propaga e vai aumentando o seu tamanho ele vai alcançando um tamanho muito maior antes de ser interrompido. Tá? Ele vai se interromper com comprimentos muito longos, para valores de corrente maior. Quando a corrente é menos intensa, ele tende a se interromper com um comprimento menor. Tá? Isso define essas áreas aqui de estabilidade e instabilidade do canal. Esse é um caso que esse gráfico ele tirou desse circuito equivalente, é um dado teórico, e esse aqui mostra casos de relâmpagos que tiveram corrente contínua, que apresentaram corrente contínua longa ou mais curta, e ele mostra que os relâmpagos que têm corrente contínua intensa, que são os quadradinhos pretos aqui, correntes contínuas intensas, ele tendeu a ficar estável, ter um canal só de uma descarga de retorno só, o canal permanente e a corrente fluindo. Esse canal ficou longo, se cresceu durante muito tempo, alimentando essa corrente contínua. Os quadradinhos vazados representam casos que teve corrente contínua curta, ou talvez sem nenhuma corrente contínua, e ele tende a se interromper o canal bastante rápido. Esse aqui é um gráfico para casos reais de tempestades reais que aconteceram. Tá? Esse é o processo de interrupção do canal de Kutoff proposto por Mazur. A hipótese proposta por Mazur também tem a ver com diminuição do potencial do canal e interrupção da corrente, só que ele propõe que essa diminuição do potencial na base do canal está associado à mudança do comportamento, da distribuição da linha de campo, das linhas de campo próximo à base do canal. Essas linhas de campo têm sua configuração alterada pelo desenvolvimento do próprio líder dentro da nuvem. À medida que o líder positivo vai se desenvolvendo dentro do centro de carga negativo da nuvem, esse desenvolvimento do líder cobre ou protege a base do canal como se fosse um guarda-chuva. Então, ele vai modificando essa distribuição do campo elétrico próximo ao canal da base da nuvem. À medida que o campo elétrico fica menos intenso, fica mais bloqueado próximo ao canal, o potencial aqui também tende a diminuir e essa corrente que está fluindo pela base do canal tende a diminuir. Passa a circular uma corrente maior aqui dentro dos ramos que estão no centro de carga da nuvem. Isso faz com que essa corrente diminuindo tenda a resfriar essa porção do canal e o canal se interromper mais próximo ao solo. Mais adiante, isso aqui Mazur propôs em 2002. Em 2006, 2008, por aí, o Mazur publica outro paper onde ele diz que provavelmente os dois processos acontecem simultaneamente, tanto essa questão do estrangulamento do campo, aqui esse bloqueio do campo proposto por ele, como a interrupção no canal pelo prolongamento do campo proposto pelo Stan Heckman. Tá? Os dois processos devem acontecer e levar à interrupção do canal do líder. Depois nós começamos a falar na aula passada também sobre o recoil leader, é daqui que a gente vai continuar na aula de hoje, tentar fechar a questão do recoil leader e passar para a aula seguinte. O recoil leader é uma descarga negativa que se inicia na extremidade do líder positivo, retraça todo o caminho feito, o caminho criado pelo líder positivo, ele retraça o caminho do líder positivo, busca a região de iniciação do relâmpago
e depois continua no seu caminho até o solo. Quando ele tem energia para isso, ele tenta reconectar, usa o caminho criado pelo líder negativo e vai buscar contato com o solo. O primeiro ponto a colocar é isso, para que é óbvio que na extremidade do líder positivo está acontecendo os processos de ionização estão acontecendo aqui nessas extremidades. Se há processo de ionização aqui, estão sendo criadas cargas positivas e negativas. As cargas positivas vão ser agrupadas aqui nessa extremidade para o líder positivo continuar a se propagar, continuar a crescer, e as negativas têm que fluir pelo canal. Se não houvesse nenhum mecanismo diferente, essa carga negativa iria fluir de uma maneira contínua por aqui, à medida que a ionização ia acontecendo, essa carga negativa ia fluir pelo canal do relâmpago e ia alimentar isso aqui continuamente, como uma corrente contínua. Então, nós não veríamos um efeito desse tipo de um recoil leader acontecendo. Para que o recoil leader aconteça, essa foi a primeira questão, a primeira dúvida que levantou quando se observou os recoil leaders, era que mecanismo que acontece. É preciso que, na extremidade positiva do líder, aconteça algum processo que represe, que acumule a carga negativa aqui durante um tempo, para que, a partir de um determinado instante, essa carga negativa apresente um pulso, um fluxo, um pico de corrente descendo por aqui, que caracteriza o recoil leader. Como dá para ver aqui pelas imagens aqui desse relâmpago, ele aparece na extremidade, o recoil leader aparece numa extremidade, a partir da extremidade positiva do líder, e ele segue como um pulso, dá para ver a intensificação da luminosidade do canal à medida que o recoil leader vem se desenvolvendo, seguindo o canal do líder aqui até alcançar o solo. Então, eu tenho um pulso de corrente mais intenso que segue o canal do líder e vai conectar no solo. Esse pulso de corrente, para que ocorra um pulso, é preciso que, primeiro, ele tenha carga acumulada aqui na extremidade do líder e, a partir de um momento, esse pulso seja liberado. Então, para que o recoil leader aconteça, para que tenha oportunidade dessa carga negativa se acumular, é preciso que ocorra, primeiro, uma interrupção num trecho, um cut-off, num trecho do líder positivo, do canal do líder positivo no interior da nuvem. Segundo Curry e Mazur, o processo que leva a esse cut-off no líder positivo é a mesma ideia que leva à interrupção do líder negativo aqui próximo ao solo. Tem a ver com a intensidade da corrente e do comprimento do canal, como o Heckman propôs aqui. Para cada um desses líderes aqui, nós temos corrente fluindo por ele, enquanto à medida que o líder se propaga. A corrente que flui em cada um desses ramos aqui, ela é menos intensa do que o total de corrente que está fluindo aqui, porque aqui na base do canal, todas essas correntes se somam. Então, eu tenho corrente menos intensa aqui, com o líder se propagando. A tendência para que isso aqui, a possibilidade para que ocorra interrupção desse canal aqui é maior do que a interrupção do canal aqui na base, porque aqui a corrente é mais intensa, porque ela é formada pela soma dessas correntes todas que estão acontecendo nos ramos no interior da nuvem. A proposta do mecanismo de desenvolvimento do recoil leader, então, está baseado numa interrupção prévia de um trecho de um canal do líder positivo. Interrompido o canal, interrompido o líder positivo aqui, resta um trechinho de canal desse líder que fica aqui solto no espaço como um canalzinho de plasma isolado numa região onde continua a haver uma intensidade de campo aqui ainda está presente a intensidade de campo formada pelo centro de carga negativo da nuvem. Então, nesse caso, eu vou ter, nesse trechinho de canal separado do restante do líder positivo, eu vou ter aqui a formação de um pequeno canal de plasma dentro de uma região com campo presente, e esse pequeno canal de plasma vai se polarizar e você forma aqui, tem a estrutura novamente de um líder bidirecional, bipolar,
assim como aquele stem, o stem líder aparecia na frente do líder negativo. Só que aqui a gente tem uma característica diferente. Esse pequeno canal de plasma que está formado aqui, esse pequeno líder bidirecional que se forma aqui, ele não está criado numa região de ar virgem, de ar sem nenhum processo anterior de ionização em lugar nenhum. Ele está criado numa região aqui onde já houve um canal de plasma formado. Houve apenas uma interrupção, um cut-off. Quer dizer, houve um resfriamento, diminuiu ainda num trecho desse canal a ionização que foi formada aqui durante a propagação do líder positivo. Essa ionização diminuiu, por isso aconteceu o cut-off, a interrupção da corrente. Mas ainda existe uma certa ionização aqui. É um canal decaído com uma ionização mais baixa, mas ela ainda existe. Isso. Posso dar uma analogia para isso? Pode falar. Eu imagino isso aí mais ou menos assim. Se não houvesse o cutoff em cima, as cargas continuariam escoando, como se você tivesse, por exemplo, num riachinho, onde vamos dizer que você cavasse um canal na areia da praia, onde você ficasse despejando água. A água segue o seu fluxo, enquanto houver um canal ali, ou um riacho, por onde seguir a água. Na hora que alguém joga terra no meio do caminho, em algum ponto do caminho, a água não consegue passar e vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando. Chega uma hora que ela rompe essa barreira e volta a fluir. De uma maneira um pouco mais impulsiva, porque acumulou. Então, mais ou menos assim, como se tivesse um riozinho, você vai jogando terra em algum ponto dele, tem uma hora que para de fluir, né? E aí vai acumulando, 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 chega uma hora que rompe esse obstáculo que você causou, e ele passa a fluir de novo. Se ninguém jogasse terra ali, obstruindo o canalzinho do rio, do riachinho, a água fluiria durante um bom tempo continuamente, que é a corrente contínua. Se há, por algum motivo, uma interrupção no canal, por causa, no caso aí do plasma, aí, um esfriamento em algum ponto, porque a corrente não era suficiente, ou porque o comprimento era muito grande, que é o Heckman propôs, você tem é como alguém jogou terra naquele riachinho, e aí você começa a acumular carga, porque o campo elétrico ainda existe, então ele vai acumulando, 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 até chegar uma hora que vence de novo essa barreira e volta a fluir. Por isso que você não tem só um return stroke seguido de uma corrente contínua longa, como costuma ser no caso do raio positivo. Mas no caso do raio negativo, você tem vários return strokes, e algum deles seguido por corrente contínua longa. A razão dos vários strokes é essa que você está pondo aí, que não é muito comum no raio positivo, mas depois a gente vai explicar por que no raio positivo só tem um stroke, geralmente seguido de corrente contínua, e porque no raio negativo há vários strokes, alguns deles seguidos de corrente contínua. Porque no raio negativo, que é o caso aí, né? Isso é um raio negativo ou um raio positivo que você está mostrando? É um raio negativo. É um raio negativo. Então, no raio negativo, é mais fácil acontecer esse cutoff lá em cima e gerar um recoil leader, gerando dart leaders que geram return strokes subsequentes, do que no raio positivo. Mas isso a gente vê depois. O que eu queria só era como eu vejo a coisa em termos de analogia. É mais fácil interromper um riachozinho desse do que o rio que tem uma corrente, um fluxo maior de água aqui na base. É em função disso que nós temos um número maior de recoils acontecendo do que a interrupção do canal aqui na base de descargas e retorno. Então, dá para se ver em várias imagens aí de vídeos, o Sábado chegou a mostrar alguns, que enquanto tem um return stroke, uma descarga acontecendo, ou mesmo antes de acontecer uma descarga subsequente, tem um número muito grande de recoils líderes acontecendo. Então, vários processos de interrupção desses riachozinhos aqui, desses canais que estão no interior do centro de carga, ocorrem em número muito maior do que a interrupção do canal. O fato importante, o que eu queria ressaltar nisso é que
esse pequeno líder bipolar bidirecional que se formou aqui, com a interrupção do canal do líder positivo, ele está, como o Saba falou, ele faz parte ainda, ele tem um canal decaído aqui, ele tem um trechinho de canal decaído próximo de um líder positivo que ainda está conectado. Então, aí o processo para se formar o recoil é seguindo o mesmo raciocínio do que acontece com os outros casos de líder bidirecional que a gente viu aí do Space Leader, do próprio líder bipolar bidirecional que forma o relâmpago. Em ambas as extremidades, essa extremidade positiva vai continuar a se desenvolver durante um trecho, com um certo comprimento. Durante esse processo de desenvolvimento, ela está acontecendo ionização nessa extremidade, então eu vou ter acúmulo de carga negativa na extremidade oposta. Esse acúmulo de carga negativa aqui faz aumentar a diferença de potencial entre essa extremidade e o resto do canal que está conectado ao solo, até que chega um ponto que ele vence esse trecho aqui decaído do canal e reconecta com o líder que está ligado ao solo. Tá? Esse é o desenho que eu estava mencionando. O canal, a extremidade positiva desse líder aqui que está espacial formado aqui na frente, ele continua a se desenvolver durante um certo tempo, e ao se desenvolver, ele acrescenta carga nessa extremidade negativa e ela tende a vencer esse gap que formou aqui, desse canal decaído, e buscar a reconexão com a extremidade do líder que ainda está conectado ao solo. Assim que ela acontece essa conexão, esse pulso, essa carga que estava acumulada aqui, esse pulso de corrente negativa, ele vai fluir através do canal, intensificando a luminosidade do canal novamente, aumentando o brilho desse canal, percorrendo o canal em direção, primeiro, até o ponto de iniciação. Se ele tiver energia suficiente, dependendo de quanto de carga foi acumulada aqui, de quanto esse líder se propagou, ele tem energia suficiente para levar isso aqui até o ponto onde ocorreu o cutoff, por exemplo, da base do canal, e se ainda tiver energia suficiente, ele é capaz de reconectar isso e acontecer e levar a uma descarga subsequente. O primeiro caso que eu mostro aqui de recoil leader é o caso de um recoil leader que não conseguiu alcançar o ponto onde houve cutoff do return stroke, do canal principal. Ele se propagou durante um trecho do canal, passou pelo ponto de iniciação e desceu até uma certa altura e parou num certo ponto aqui. Esse tipo de recoil leader, quando ele percorre todo esse trecho e para antes de reconectar, de conseguir reconectar isso ao solo, ele é chamado de tentativa de líder, ou attempt leader. Ele é um líder contínuo, né, que tenta descer por aqui para reconectar o solo, mas não consegue alcançar, não consegue finalizar a conexão com o solo. Então, ele é chamado de tentativa de líder. Quando ele consegue estabelecer contato com o solo, ele reconecta o canal, todo o canal do relâmpago aqui com o ponto onde ele fez o primeiro contato com o solo. Esse líder é chamado de líder dart leader, ou líder seta, ou líder contínuo. Ele reconecta ao solo, estabelece novamente o contato com o solo. O potencial do solo novamente vai ser transferido para todo o canal até lá dentro do centro de carga negativo da nuvem, e aí as cargas negativas que estavam depositadas nesse canal vão fluir para o solo novamente, é o mesmo sentido que os elétrons estão descendo em direção ao solo, e a corrente, então, ela parte do solo, tem sentido contrário ao movimento dos elétrons, a corrente vai partir do solo e vai subir em direção à nuvem. É uma corrente de retorno novamente. Só que como essa corrente de retorno aí ela está acontecendo em sequência a uma descarga de retorno que já aconteceu anteriormente, ela é chamada de descarga de retorno subsequente return stroke. Tá? Ela vai percorrer novamente todo o canal do relâmpago e vai até energizar as extremidades do líder positivo que estão lá dentro do centro de carga negativo da nuvem. Esse potencial do solo que é transferido de novo
para as extremidades positivas aqui do líder, reforça a diferença de potencial entre essas extremidades e o centro de carga da nuvem. Então, esse líder aqui, ele é reenergizado, e aí ele começa a ganha intensidade, o processo de ionização aqui, ele começa a se propagar novamente aqui. À medida que ele se propaga novamente, amplia, aumenta o seu comprimento, ele pode gerar novamente um processo de cutoff, interromper outra vez esse canal aqui na base. Aí começam a aparecer novos coil leaders e esse processo pode se repetir outra vez. E isso leva ao relâmpago nuvem solo negativo ter várias descargas e retornos de sequente acontecendo. É esse processo de várias descargas e retorno acontecendo, nós chamamos de multiplicidade. O número de descargas de retorno que acontecem no relâmpago, a gente chama de multiplicidade. Então, o relâmpago nuvem solo negativo, ele tem, em média, de 3 a 5 descargas de retorno. Mas a gente já tem registro de relâmpago aí com mais de 20 descargas de retorno acontecendo. Ferro, eu posso mostrar um caso de potencial chegando lá em cima À vontade, e energizando o negativo. Hein? É o seguinte, à vontade. Tá, eu vou compartilhar minha tela. Então, eu estou preparando uma apresentação para sábado agora, né? Que é para aquele seminário, não sei se vocês estão sabendo, que eu passei para vocês, né? Peraí que agora mudou aqui. Peraí, stop share. Share de novo. Eu tentei fazer umas figurinhas bastante didáticas aí na apostila, essas figuras que eu estou usando aqui durante a aula, mas são todos esquetes, são todos casos imaginados por mim aqui, né? Interessante botar esses vídeos que a gente tem armazenados, mas eu não tenho muito. Como eu fico fora do INPE, eu não tenho acesso a esse banco. Então, a gente pode, para o curso, compilar alguns videozinhos e deixar disponível com o link na apostila. Aí isso a gente pode ir pondo tudo no YouTube, canal YouTube. Se for público, pode ser muito interessante público. mostrar esses casos reais, porque isso ilustra muito bem, né, o que está acontecendo. Então, vamos lá. Esse aqui é bem rapidamente que eu vou falar no sábado. A Van Premier para vocês aqui, de fotografia, câmera rápida, e o primeiro raio filmado no Brasil. Olha, esse aqui foi o primeiro raio filmado com câmera rápida no Brasil, em 2000. Tá? Era 1000 frames por segundo, a câmera de um canadense. E quando eu vi isso aqui, pela primeira vez, estava vendo um líder descendo. Nunca tinha visto um líder descendo, e eu já tinha acabado o doutorado faz 3 anos, quando eu vi esse vídeo aí. Um canadense veio do Brasil para filmar raio trigado, porque ele tinha interesse num tipo de para-raio lá. E ele estava por acaso, ele estava com uma câmera rápida para filmar isso. Ele trouxe uma câmera rápida bem rudimentar. E ele estava vendo que estava tendo raio longe, filmou isso aqui. Nossa, quando eu vi isso aqui, eu falei, é isso que eu quero, uma câmera rápida. Aí 3 anos depois, a gente comprou uma câmera rápida. Bom, aí onde foi filmado esse raio? Em Cachoeira Paulista. Ah, que legal. Era lá que tinha a plataforma para raios trigados. E ele apontou para um lado onde estava tendo raio. Você vê que não tem muita cidade aqui, né? Cachoeira Paulista não tem nada. E aí ele viu isso aqui, eu fiquei... Quando eu apresentei isso aqui, acho que num congresso, logo depois, o pessoal ficou... Nossa, que demais, dá para ver o líder descendo. Imagina só, você tem... Em 20 anos, isso aqui é a coisa mais elementar do mundo, né? E naquela época, mesmo os americanos, os alemães, todo mundo olhando isso aqui, nossa, que demais, dá para ver o líder descendo. Ninguém tinha visto isso aí. Bom, só para vocês terem uma noção de como é que é a coisa, né? E aí eu vou explicando isso aqui, mas o que eu queria mostrar é um vídeo aqui do Tom. Não é esse. Vamos ver se ele está aqui. Eu pulei, acho que eu cancelei o vídeo. Não, acho que eu cancelei, peraí.
ver aqui, acho que eu deixei ele oculto. Vamos ver. Tá aqui, ó. Esse aqui que eu quero mostrar para vocês. Tá. Vê se vocês estão vendo minha tela? Não, né? Peraí. Não, tô vendo não. Tá, ok, agora vai. Tá. Estão vendo agora, né? Sim. Então, o que você vai ver é um bidirecional se formando. É um vídeo do Tom. O Tom é muito bom, né? Ele consegue... Em South Dakota, a gente tem uma visibilidade enorme também, porque as nuvens são altas, é impressionante. Bom, o que vocês estão vendo aqui é 10 mil imagens por segundo, tá? Vocês vendo o líder positivo. Tá? E ele tem jeito de positivo mesmo, olha como ele flui, parece uma minhoca, uma cobrinha. Ele não tem muita ramificação. Tá? Ele flui lisinho, tá? Bem liso, e além disso, o líder positivo ele flui meio que horizontalmente, ele não desce, ele fica passeando, é meio estranho. Agora vocês vão ver o líder negativo, porque se tem um líder positivo descendo, deve ter um negativo aqui dentro da nuvem subindo, tá? O líder negativo não apareceu ainda, ele está já indicando aqui que vai aparecer aqui o líder negativo, ele sai das caras. Pum, tá Sim. vendo? Oi. Voltou, Saba? O que foi? Vocês estão me escutando? Agora sim, tinha Falhou? caído novamente. Ei, pobreza. O Wi-Fi aqui tá ruim mesmo. Não sei o que está acontecendo hoje. Vou voltar então. Onde é que vocês viram? Onde é que parou? Aqui vocês viram? Você começou a falar sobre, estava mostrando o líder positivo se desenvolvendo lá na nuvem, no vídeo do Tom Warner. Lá. Esse positivo aqui, que vocês estão vendo? Não, ainda não. Não estão vendo nada. Desgraça. Hoje tá feio o negócio do Wi-Fi aqui, não sei o que aconteceu. Vamos lá. Só falta acontecer isso no dia da apresentação, né? Então, peraí, vocês não estão vendo nada. Vocês viram um pouquinho do líder positivo, só isso? É isso. Começou a se propagar, aí travou a imagem. No começo, né? Tá. Caramba. Vamos ver aqui. Tá todo mundo inteiro aí, né? Vocês estão vivos aí, né? Aí, agora entrou sua tela. Tá a minha tela? Sim, tô aqui, professor. Tá bom. Entrou. Tá bom. Que tela que vocês estão vendo? Aí, ó, a tela que mostra a imagem do Tom Warner aí com o positivo de líder. Tá. Tem uma imagem de um relâmpago roxo aqui? Não, né? Junto? Isso, tem. Tem? Então não é isso que eu quero. Quero que mostre. Quero que mostrar só do Tom aqui, ó. Pronto. Se cair, me mande uma mensagem no Zap que eu vejo, tá? Vamos lá. Então, vocês vão ver o líder positivo aqui. Tá todo mundo enxergando aí? Tá sim. Tá. O líder positivo, ele anda como se fosse uma cobrinha, suave, macia assim, sem grandes impactos, sem grandes luminosidades, ele é discreto, ele é suave, ele se propaga, é a easy direction, né? Como o Ferro falou, né? Na iniciação é muito mais fácil começar o positivo do que o líder negativo. O líder negativo, ele está em algum momento, se está tendo um líder positivo aqui, em algum lugar está tendo um líder negativo aqui dentro da nuvem, certo? Ele, por sorte, deu as caras aqui, nessa região aqui. Você vai ver, ó lá, ó, o Tom Warner está anunciando. O brilho dele. Oi? Deu para ver um pouco antes o brilho dentro da nuvem, um pouco acima. Mas, Vou voltar aqui, ó. Ó, só tem líder positivo por enquanto, certo? Mas agora vê, ó. Agora começou a aparecer um brilho aqui, ó. Ó, ele está dentro da nuvem, ó. Agora ele saiu para fora da nuvem. Olha como ele é nervosinho, ó lá.
Ele fica piscando, olha, esse aqui é tranquilo, ele vai suave, esse aqui todo nervoso vai pulsando, brilho forte, né? Olha lá, Bem ramificado. bem ramificado, olha lá, todo nervoso, tá? E o interessante, oh, não, peraí, não era esse aqui que eu queria, o que aconteceu? Está difícil. Bom, share. Então, voltando, aqui tem só o líder positivo, começam os negativos. Negativos são bem ramificados, intensos, pisca muito, tá? E olha só o que vai acontecer. Será que vai tocar o solo em algum momento? Quem vai tocar o solo? O negativo está mais alto, positivo pode tocar o solo, mas você não está vendo nada se aproximar aqui. E vai ser uma coisa de repente. Ele é tão discreto, o positivo, que ele vem silenciosamente aqui, quando você vê, ele já tocou o solo. Olha lá. A recoil. Ó, oh, meu Deus. Parou de novo. Não sei o que está acontecendo aqui. Apesar da gente não ver nenhuma outra, parece um canal único ali no líder positivo, mas como aparece... Dá para ver claramente nesse vídeo o líder positivo aqui na parte de baixo e o líder negativo onde ele aponta. Só que, a meu ver, eu até então não tinha reparado nisso, das primeiras vezes que você mostrou lá na outra disciplina que a gente fazia. Na minha opinião, eu vejo o líder iniciando no local desse líder positivo, né? Porque dá a impressão ali que ele dá uma luminosidade bem intensa e ele começa a se ramificar esse líder positivo, tanto na horizontal como querendo ir para vertical também para cima. Só que logo depois aparecem os líderes negativos. E aí, como é um líder bidirecional, para mim ele estava iniciando ali, no líder positivo. E aí, por exemplo, o que eu imagino, que uma ramificação positiva dele que estava subindo, que deu origem a esse líder negativo. E eu queria que vocês se conseguissem esclarecer se a bipolaridade dele, se o bidirecional dele, o início dele está lá atrás da nuvem, e aí já estava se ramificando inteiro para cá, para o positivo. Dá para entender a minha pergunta? Olha, eu acho que você está pensando certo. Não dá para definir exatamente aí onde começou, qual é o ponto de início do relâmpago. Tem esse ponto mais brilhante ali, próximo à extremidade da seta do líder positivo ali, é um ponto mais brilhante. Não necessariamente isso indica que o relâmpago se iniciou aí, mas ele iniciou em algum ponto dessa região. O líder positivo está se propagando horizontalmente, praticamente horizontalmente aí na região mais baixa da nuvem, e o negativo está buscando a parte superior da nuvem lá, onde está o centro, deve estar o centro de carga positiva. Dá para ter uma ideia de dimensão das distâncias aí, porque você vê o ponto onde está iniciando o líder positivo em relação ao solo, essa distância aí, se é mais ou menos, vamos admitir que seja a base da nuvem, porque é visível o canal do relâmpago do líder positivo aí, essa base da nuvem está em torno aí de 2 km, 1 km e pouco, 2 km no máximo. Lá no Tom Warner, acho que a base da nuvem é mais alta, né, Sábio? Pode ser 2,5, 3. Em torno de 2 km isso aí. E olha a altura onde a gente está vendo o líder negativo lá. Aqui tem mais 2, Lá 4, 6, 8 quilômetros. Né? Uns 8 quilômetros, que é a altitude que se prevê que esteja o centro positivo. Tá? E então, eu acho também que deve ter começado em algum lugar por aqui, assim, e apareceu aqui, né? Quando ele aparece já ramificando, mas não dá para ver o que aconteceu antes aqui. Deu sorte que a nuvem está mais ralinha aqui, então deu para ver o negativo. Fala. Não só, essa era uma dúvida que me surgiu agora, que não sei se é dos outros também, mas aí eu já queria aproveitar que vocês estavam conversando e resolvi comentar. Então, eu estava falando que vocês veem bem a diferença entre o positivo, que ele anda como se fosse
meandro, uma cobrinha assim, bem suave, né? E sem muito brilho, sem muita ramificação. E os negativos, olha, já começa nervoso aqui, ó, começa a pulsar, olha só como ele se ramifica todo aqui e parece que está piscando o tempo todo, né? De fato, por causa do Space Stem. Então, vamos lá. Então, o que acontece? A gente tem, de repente, isso que é estranho, o positivo, ele é meio safadinho, você tem um líder positivo aqui muito tênue, descendo aqui, e a gente nem está vendo. Quando ele toca o solo, é que você vê a explosão. Opa, tinha um líder ali. Ó. Olha lá, ó. Você vai ver alguns recoils piscando, indicando que tem líder positivo lá. Olha Isso lá. que eu estava explicando para eles na hora que caiu sua última vez a tua conexão. Se tem recoil, deve ter canais de líder positivo ali que não são visíveis. Isso, que estão se propagando, são bem fraquinhos, por isso que está tendo recoil, né? Olha lá. E um desses toca o solo. Olha lá, está piscando aqui embaixo já, quer dizer que ele está por aqui, só que ele é tão fraco que está tendo recoil. E, olha lá, piscou alguma coisinha aqui embaixo, muito tênue. Olha lá, de novo, bum, bateu. Então, na hora que bate no solo, você tem o return stroke. E esse return stroke, que o Ferro estava falando já faz meia hora, já, ele joga o potencial da Terra, que é zero aqui, vai lá para cima. Na hora que vai para cima, o que acontece? Os negativos que tinham sumido aqui, eles voltam a se fortalecer. Por quê? Porque você vai em zero potencial por aqui, empurra todo esse povo, cria um campo elétrico enorme aqui, que reenergiza, vamos dizer assim, a propagação do líder negativo, que é o que vocês vão ver agora. Ó. Tá vendo? Olha lá. Meu Deus. De novo. Vocês vão ver. É que quando ele chega no final aqui, ele passa para o próximo. Mas é isso aqui, ó, que ele está mostrando. Depois desse... Olha lá. Quando tem o return stroke, ele começa a transferir o potencial para todo o canal que estava por aqui, e aí você vai ver o líder negativo se intensificar. Dá para perceber bem a luminosidade, como vai se intensificando para cima. Gigantesca, né? O return stroke, ele percorre todo o canal, empurra os líderes negativos para frente. Olha lá. Olha lá. Esses carinhas aqui, ó, que nem existiam, eles começam a existir. Eles dão uma esticada no canal. Olha lá. Olha aqui, ó, tá vendo? Como eles aparecem, eles se reenergizam. Isso aqui é uma Pause Return Stroke Negative Leader Extension, uma coisa assim que o Tom Warner criou aí. Então, tá aí, ó. Olha lá. Negativo se propagando lá em cima. Propaganda, ó. Ficou animado. Beleza? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou parar de... Só aproveitar um pouquinho enquanto está nisso, sabe? Mostrando como o líder negativo é rápido lá em cima, com um grande número de ramificações, dá para perceber pela extremidade deles, ele é bastante brilhante, ele está coletando cargas adoidado, então um processo de ionização ali violento. É isso, esse processo de desenvolvimento do negativo lá em cima, coletando cargas numa grande região aí, de maneira bastante intensa, isso é que favorece a manutenção da corrente e faz com que o positivo conectado ao solo aí permaneça com o canal conectado e tenha corrente contínua intensa aí. Isso aqui vai demorar um tempão. Mais para frente, quando falar dos positivos, mas é um exemplo muito bom já. Olha lá, ó, como fica a corrente contínua lá, ó, não apaga. É o trabalho do negativo lá em cima, coletando carga lá e alimentando o canal. O canal permanece conectado ao solo. Bom, Ferro, vou passar para você de novo a palavra aqui. Compartilhar aqui de novo. Voltamos. Está todo mundo com a minha tela aí agora? Sim. Tá, então vamos lá. Tínhamos parado nisso, então, é um recoil leader que consegue, agora voltamos ao nosso caso, que é um relâmpago, é o contrário daquele que o Saba estava mostrando. É um relâmpago nuvem solo negativo.
eu tenho um líder negativo conectando o solo e o positivo está se desenvolvendo aqui dentro do centro de carga negativo da nuvem. Tocando o solo, eu tenho uma descarga de retorno percorrendo o canal aqui, vai reenergizar o nosso líder aqui e vai acontecer um processo similar àquele, só que é o líder positivo que vai se estender dentro da nuvem. Vamos agora falar sobre um caso em que um recoil leader vai criar um novo ponto de contato no solo, um ponto de contato, uma descarga de retorno com um ponto de contato diferente, distinto do que foi estabelecido pela primeira descarga de retorno, a descarga de retorno anterior a esse recoil leader. Quando um líder, um recoil, cria um líder que percorre uma parte do canal, ele percorre o canal criado pelo relâmpago, mas ele não chega a conectar com o solo, esse recoil leader pode depositar uma certa quantidade de carga na extremidade, onde houve a interrupção do canal, uma certa quantidade, uma quantidade significativa de carga. O Krebel é um autor aí que publicou, ele estimou esse depósito de carga aqui em torno de 1 coulomb. É uma quantidade significativa de carga. Na verdade, não só o Krebel, como outros autores explicam ou colocam, sugerem como fontes para essa carga depositada próximo a essa extremidade onde aconteceu a interrupção, o cut-off do canal, as fontes para essa carga aqui, além dos recoil que estão acontecendo e estão trazendo essa carga para cá, que eles admitem que é a forma mais efetiva de acúmulo, de depósito de carga nessa região, mas eles sugerem também que uma bainha de plasma é um processo de ionização que ocorre ao redor do canal do relâmpago. Vocês se lembram quando eu estava falando sobre o processo de ionização, eu citei as linhas de transmissão. Ao longo das linhas de transmissão acontece o processo de descarga corona, ionização do ar atmosférico ao longo das linhas de transmissão. O canal do relâmpago aqui é um canal, um condutor que está sendo percorrido por uma corrente intensa. Ao redor desse canal também podem acontecer descargas corona. Pode acontecer ionização do ar na região aqui ao redor do canal, formando aqui uma região com carga ionizada que a gente chama de bainha de corona. Essa bainha de corona estima-se que tem uma dimensão aqui de 1 metro a uns poucos metros, 1 ou 2 metros de diâmetro, ao redor de todo o comprimento do canal. Essa carga ionizada, que essa bainha de corona que está aqui, a carga negativa dela, por efeito do campo, por influência do campo, essa carga negativa pode também buscar o canal do relâmpago e vir se depositar próximo ao ponto onde ocorreu o cut-off, a extremidade mais baixa do canal. Outra fonte de carga para esse acúmulo de carga negativa aqui são os ramos, no caso da primeira descarga de retorno, são as ramificações que não conseguiram estabelecer contato com o solo. Quando acontece o contato dessa ramificação com o solo e acontece a descarga de retorno, as outras ramificações aqui deixam de se propagar e à medida que o potencial do solo vai sendo transferido aqui e alcança os pontos de bifurcação, toda a carga que estava na ramificação aqui, que não alcançou o solo, ela flui buscando alcançar o solo pelo canal formado no ponto de conexão. Se esse processo de conexão aqui acontece rapidamente, é um processo que acontece com um tempo curto de permanência da descarga de retorno, eu posso ter ramos aqui que ainda não conseguiram se
descarregar toda a sua carga para o solo, e a carga que estava nesse ramo, ela flui e vai se acumular também nessa extremidade próxima ao ponto onde aconteceu o cutoff. Então, na literatura, aí, os autores sugerem 3 fontes como origem dessa carga acumulada aqui na extremidade do canal do relâmpago próximo ao solo, onde ocorreu o cutoff, nessa região aqui próximo ao solo. Porém, eles ressaltam que a mais efetiva, que deve contribuir com a maior quantidade dessa carga que é acumulada aqui, são os recoil leaders, que continuam acontecendo aqui em cima e vão trazendo carga para essa extremidade. Por que é importante esse acúmulo de carga aqui? Porque eu posso ter um recoil leader que se inicia lá dentro do centro de carga da nuvem, percorre o canal todo, passa pela origem de iniciação do relâmpago, e quando ele se aproxima, seguindo o mesmo canal que foi criado pela descarga de retorno anterior, nesse trecho aqui, como ele está seguindo o mesmo canal da descarga anterior, ele é conhecido como líder contínuo, ou Dart leader. Quando o Dart leader se aproxima da região do cutoff, ele é um líder negativo, a carga negativa que está percorrendo o canal do relâmpago aqui para buscar o solo. Esse líder negativo encontra uma grande concentração de carga negativa acumulada próximo do cutoff. Essa carga negativa acumulada próximo do cutoff repele esse líder negativo que vem descendo. Esse é um recoil leader que vem percorrendo o canal. A partir de um determinado ponto, esse recoil leader desvia, abandona o canal que foi criado pela descarga anterior e passa a percorrer o ar virgem, passa a buscar um novo caminho, um novo trajeto para se conectar com o solo. Nesse trecho, ele vai buscar um novo caminho para o solo, ele está se propagando pelo ar virgem, ele se comporta novamente como um step leader. Ele passa a se ramificar, passa a buscar o melhor caminho para poder encontrar um novo ponto de contato. Então, a esse líder que percorre parte do trajeto como um Dart leader, usando o canal criado pela descarga anterior, e a partir de um certo ponto, ele passa a propagar pelo ar virgem como um step leader, a esse líder a gente dá o nome de Dart Step Leader, ou líder contínuo escalonado. Parte do canal, parte do trajeto dele, ele percorre como um líder contínuo, e parte do trajeto dele, ele percorre como um líder escalonado. Tá? Esse líder contínuo escalonado, Dart Step Leader, ele vai estabelecer contato, um dos seus ramos vai estabelecer contato com o solo em um ponto diferente do que foi estabelecido pela descarga de retorno anterior, e ele cria um novo canal para percorrer, pelo menos em parte, desse trajeto da descarga de retorno, vai ser uma descarga de retorno para percorrer a atmosfera por um novo canal. A gente chama esse relâmpago aqui de novo canal. Um novo canal foi criado para descarregar essa descarga de retorno. Pois bem, nós vimos que em metade dos relâmpagos nuvem-solo negativos, 50% dos relâmpagos tem pelo menos uma das descargas subsequentes criando um novo canal, acontecendo uma situação desse tipo. O maior número delas, a maior frequência, acontece na segunda descarga de retorno. Ou seja, eu tenho, vamos voltar no slide anterior, eu tenho uma primeira descarga de retorno que cria esse canal, e logo a segunda descarga de retorno que vai acontecer nesse relâmpago nuvem-solo negativo, a segunda descarga já cria um novo canal. Isso é explicado na literatura porque não houve um número suficiente de descargas percorrendo o canal da primeira descarga para consolidar esse canal.
vocês percebam que se a segunda descarga acontecesse no mesmo canal da primeira, essa segunda descarga ia reforçar a ionização desse canal. Se acontecesse a terceira descarga nesse canal, reforçaria mais ainda. Então, é mais difícil, depois de 2, 3 descargas de retorno acontecerem no mesmo canal, surgir uma descarga que abandone esse canal e crie um novo canal. Portanto, a maioria dos novos canais acontece logo depois da primeira descarga de retorno, na segunda descarga de retorno. A primeira descarga subsequente à descarga principal. Então, quando acontece, não me lembro agora se eu botei, acho que está vou falar mais no final lá, mas pode acontecer uma situação de a segunda descarga de retorno abandonar esse canal, criar um novo canal, e a terceira voltar para o canal original. Isso é mais raro de acontecer. Isso acontece, se eu não me engano, acho que Balain previu, num paper publicou que isso, o Balain encontrou na amostra dele 2% dos relâmpagos que ele estudou apresentaram esse caso de um novo canal acontecer e depois a descarga seguinte voltar para o original. O Saba publicou também um paper mostrando que na amostra dele, com os relâmpagos que ele estudou, ele encontrou cerca de 5% só de todos os relâmpagos que mostravam esse caso de retorno. E eu publiquei um outro paper mostrando que na minha amostra, essas amostras vão ficando maiores, que a gente vai tendo mais registros de relâmpago, mais número de filmagens, e pôde-se observar observando um número maior, você muda a amostra, essa porcentagem pode aumentar, né? No meu caso, eu observei 7% de casos de novo canal, que depois aconteceu um retorno para o canal original. Mesmo assim, 2%, a 5%, 7% ainda é um número baixo, é uma porcentagem baixa de todos os relâmpagos que acontecem, você ter um caso em que retorna para o canal original. Nós propusemos uma hipótese para explicar como esse processo acontece. Ou seja, se eu já tive um novo canal formado, ou seja, esse novo canal, esse líder que desceu pelo canal da primeira descarga, ele já considerou o canal da primeira descarga como um mau condutor, um canal ruim, um caminho ruim para percorrer, ele abandonou esse canal e foi criar um novo canal para o solo. Porque depois de estabelecido esse novo canal, um novo recoil leader vai abandonar o novo canal e retomar um canal que ele já achava ruim. Era uma coisa interessante de se pensar na época, e a gente propôs uma hipótese para explicar esse tipo de comportamento. Essa hipótese, ela é baseada no seguinte: acontecido esse novo canal aqui, a descarga de retorno dele se comporta como as que já foram descritas. Ela vai percorrer esse canal em direção ao centro de carga negativo da nuvem. Ao percorrer esse canal, a descarga de retorno vai transferindo esse potencial do solo até alcançar a parte mais alta da nuvem, e ela vai encontrando ao encontrar cada um desses ramos desse trecho de novo canal, ela vai drenar a carga que estava acumulada nesses trechos para o solo. E o mesmo acontece quando ela alcança esse trecho de canal aqui da descarga anterior, da descarga original. Lembre-se que estava acumulado nesse trecho de canal aqui 1 coulomb de carga, que é uma quantidade razoável de carga. Quando ela alcança esse ponto, toda essa carga aqui ela é drenada também em direção ao solo. E nesse processo, quando ela drena essa quantidade de carga nesse canal, esse processo reforça a ionização desse trecho de canal. A partir daí, pode acontecer o mesmo processo que aconteceu para criar um novo canal, ou seja, acontece um processo de interrupção rápida, esse trecho do novo canal aqui é interrompido, acontece um processo de cut-off nele,
líderes aqui recoil líderes podem acumular carga novamente nesse trecho de canal aqui, e um recoil que descer por ele vai ser repelido por essa carga acumulada, e aí, ao invés de buscar um novo canal, ele encontra um canal com ionização reforçada, que ele acha esse canal mais fácil para ser percorrido do que buscar um novo canal através da atmosfera. E ele retoma esse canal, restabelece contato e tem a próxima descarga de retorno acontecendo no canal original, no canal da primeira. Essa situação aqui, como eu disse, é uma situação bastante rara. Deixa eu ver se na sequência aqui, se eu vou falar de corrente contínua já. Eu queria voltar e falar mais uma coisa aqui antes. Eu citei que a maioria dos novos canais são criados logo na segunda descarga de retorno. Se a segunda descarga de retorno seguir o mesmo canal, ele reforça a ionização, fica muito difícil, depois de 2 descargas de retorno acontecerem no mesmo canal, a terceira buscar um novo canal. Se houver a quarta também, reforça mais ainda, fica mais difícil. Ou seja, os novos canais têm uma boa correlação com a ordem das descargas de retorno. Quer dizer, os novos canais acontecem logo na primeira descarga de retorno, nas ordens menores da descarga de retorno. Acontece na segunda descarga de retorno com maior frequência ou na terceira. Mas existem casos, se vocês se lembram, quando eu mostrei aquele relâmpago em que nós conseguimos filmar o desenvolvimento do líder bidirecional bipolar para um relâmpago natural, um relâmpago que aconteceu lá nos Estados Unidos, ele foi um relâmpago com 3 canais tocando o solo. Aconteceu uma primeira descarga de retorno, na segunda ela já criou um novo canal, a segunda descarga de retorno teve, na sequência ela teve mais 3 ou 4 descargas de retorno reforçando aquele canal, e lá pela 7ª descarga de retorno foi criado um terceiro ponto de contato com o solo, um terceiro novo canal. Então, de fato, apesar dos novos canais acontecerem, na sua maioria, logo na segunda descarga de retorno, existem casos em que ele acontece depois de várias descargas percorrerem o mesmo canal. Então, novos canais acontecendo lá pela 5ª descarga de retorno, pela 8ª descarga de retorno. Para esses casos, o que nós constatamos é que é necessário um intervalo de tempo entre a descarga anterior e a formação do novo canal muito maior, 3 vezes maior, 3,5 vezes maior do que o que formou a descarga de retorno anterior. Por que um tempo de retorno muito maior? Porque se eu tenho aqui uma formação de várias descargas de retorno seguindo esse mesmo canal, a ionização dele foi muito reforçada. Então, eu preciso de um tempo, de um intervalo grande para que aconteça esse segundo canal, para que possa ocorrer esse cutoff e ela perder a ionização desse canal. Tá? Aí perde a ionização desse canal, isso aqui fica bem dissipado, esse canal fica com uma ionização fraca, tem acumulação de carga da mesma maneira, porque eu tenho recoils que estão passando por aqui, que deixam carga acumulada aqui. Aí o novo canal pode seguir, um novo recoil pode seguir um novo canal em contato com o solo. Então, para acontecer novo canal com ordem de descarga muito alta, 5ª, 6ª, 8ª descarga de retorno, eu preciso de um intervalo muito grande entre uma descarga de retorno e a que vai criar um novo canal. Bom, sobre novos canais era isso. Aqui é a história da corrente contínua. Nós falamos sobre isso já nessa mesma aula. Logo no início da conexão, o Ismael perguntou um pouco a respeito disso, nós falamos um pouquinho também.
Mas a corrente contínua é uma consequência também da propagação dos recoil leaders, da extensão do líder, né, consequência do recoil leader. A extensão do líder positivo dentro do centro de cargas negativo da nuvem. Eu mostrei um líder se propagando aqui e alimentando o canal da descarga de retorno com uma certa corrente, mas não necessariamente nós temos corrente só desse líder. É a história dos riachozinhos que o Saba comentou um pouco atrás aí na aula. Eu tenho esse riachozinho aqui, a propagação, a extensão desse líder positivo que está alimentando esse riacho com uma certa corrente. A mesma coisa pode acontecer, deve estar acontecendo com os outros riachozinhos aqui. Eles estão contribuindo, eles vão se propagar, vão se estender e vão contribuir com alguma corrente. Essas correntes vão se somar e vão descer para o solo pelo canal principal, pelo rio principal da nossa bacia hidrográfica aqui. Vai alimentar com uma certa corrente. Enquanto se essas propagações desses líderes aqui são propagações com intensidade de corrente suficiente, essa corrente somada aqui, ela consegue fazer com que esse canal não perca a sua estabilidade, que ela continue, essa corrente continua a reforçar a ionização desse canal e ela continua a fluir durante um longo período de tempo, alimentando esse canal, fluindo corrente para o solo. A esse processo de corrente que continua fluindo durante um longo tempo, nós vamos falar sobre esse tempo mais adiante, esse processo nós chamamos de corrente contínua. Com relação a esse tempo, vamos aproveitar já que eu mencionei isso, com relação a esse tempo de duração dessa corrente contínua, nós temos classificações para isso, para essa corrente contínua. Quando esse tempo de corrente contínua ele dura um intervalo de até 3 milissegundos, entre 3 e 10 milissegundos, essa corrente contínua é chamada de corrente contínua very short, ou muito curta. Então, entre 3 e 10 milissegundos de duração dessa corrente contínua, até que ela seja interrompida, até que aconteça o cutoff aqui e cesse esse processo todo, se essa duração aqui leva um intervalo entre 3 e 10 milissegundos, essa corrente contínua é chamada de corrente contínua muito curta. Acima de 10 milissegundos até 40 milissegundos, essa corrente contínua é chamada de corrente contínua curta. Então, ela tem uma duração até 40 milissegundos. Ela se propaga, o canal fica conectado ao solo aqui durante 40 milissegundos ou menos de 40 milissegundos. Essa corrente contínua é chamada de corrente contínua curta. E se ela tiver uma duração maior do que 40 milissegundos, se esse processo de desenvolvimento do líder aqui sustentar essa corrente contínua aqui por um intervalo de tempo maior do que 40 milissegundos, essa corrente contínua é chamada de corrente contínua longa. Então, são as 3 classificações que nós temos para a duração, com relação à duração da corrente contínua. Corrente contínua muito curta, corrente contínua curta e corrente contínua longa. Muito curta, a duração entre 3 e 10 milissegundos. Corrente contínua curta, a duração entre 10 e 40 milissegundos. E corrente contínua longa, com duração maior do que 40 milissegundos. E nós temos correntes contínuas com duração bastante longa, de 300, 400, 500 milissegundos. Tem corrente contínua aí, se eu não sabe, me corrija se estiver errado, mas pode chegar a quase um segundo, 900 milissegundos e tal. Então, nós temos corrente contínua com duração bastante longa. E essa corrente pode falar. A maior que a gente já observou foi de 997 milissegundos. Isso é um segundo. É uma corrente contínua muito intensa. E a corrente contínua, acho que a gente vai falar isso mais lá para frente para o positivo, porque o positivo costuma ter correntes contínuas longas e descarregar uma grande quantidade de carga. Essa é a característica. Essa corrente contínua, apesar dela ter uma intensidade
menor do que o return stroke. O return stroke é da ordem de 10, 20 quilomperes, chegando a 50, 100 quilomperes. A corrente contínua é na ordem de centenas de amperes, podendo chegar aí a 1 quiloampere, 2 quilomperes, mas é uma intensidade muito menor do que o return stroke. Apesar dela ter uma intensidade mais baixa, ela flui durante um intervalo de tempo muito maior do que o return stroke. Vocês lembram que eu falei para vocês que o return stroke sobe para o pico em microsegundos e depois ele já decresce em coisa de poucos milissegundos, aí, 2, 3 milissegundos. Até esse o motivo da gente falar da corrente contínua very short, muito curta, ele se iniciar entre 3 e 10 milissegundos, porque até 3 milissegundos a gente não sabe se a corrente que está fluindo ainda é do return stroke ou se já começou uma corrente contínua a fluir nesse canal. Portanto, a gente desconsidera a corrente, não inclui a corrente até 3 milissegundos, em torno disso, a gente não inclui essa corrente como sendo corrente contínua. Admite-se que até 3 milissegundos ela ainda possa ser parte, ser continuidade do processo do return stroke. A partir de 3 milissegundos, a gente considera que o return stroke já fez o trabalho que ele tinha que fazer, e a partir daí a corrente que está fluindo é uma corrente que tem como origem, tem como consequência o desenvolvimento do líder lá, é uma corrente contínua. Então, corrente contínua, apesar de ser uma corrente de menor intensidade, ela dura muito tempo. E esse processo de carga fluindo durante um longo tempo transfere uma grande quantidade de energia para o ponto de conexão. Se for o solo, ela está transferindo uma quantidade enorme de energia para esse ponto de conexão no solo. E é essa quantidade de energia que é muito perigosa. Isso pode dar início, por exemplo, a incêndios em floresta, em plantação. Se isso aconteceu, se o return stroke, por exemplo, se o relâmpago teve início, por exemplo, numa aeronave, num avião, o ponto de partida, o ponto de conexão com a aeronave vai sofrer todo esse, se houver corrente contínua nesse relâmpago, esse ponto de contato com a aeronave vai ter uma transferência de carga enorme em cima desse ponto, ele pode se sobreaquecer e causar a fusão desse local, do ponto de contato. E no caso de uma aeronave, é perigoso, hoje em dia as aeronaves são construídas para evitar isso, porque o tanque de combustível está na asa dela, mas é uma estrutura interna separada do metal da fuselagem, da asa. Mas já aconteceu o caso da fuselagem, do tanque de combustível estar próximo à fuselagem e o aquecimento provocar a explosão, incendiar e provocar a explosão do combustível que está na asa. Então, causa acidente mais sério. Se o relâmpago acontece, por exemplo, numa linha de transmissão de energia, essa corrente contínua pode provocar a fusão do cabo e derreter esse cabo, interromper o cabo. É uma situação muito mais grave para concessionária de energia do que você ter só um pulso de uma descarga de retorno acontecendo, não chega a fundir o cabo, eu só vou ter um pulso de corrente intenso na linha. Esse pulso de corrente pode provocar o desligamento da linha, fazer atuar para-raios de linha, e há um desligamento momentâneo da linha, mas passado o pulso, a linha retoma o seu funcionamento normal. No caso de haver corrente contínua, se houver fusão do cabo, o cabo se desconecta de vez, ele se funde, se abre em dois, e não tem como restabelecer a energia. Aí tem que esperar o tempo todo de uma equipe se deslocar lá e trocar aquele trecho que foi rompido. Então, corrente contínua é uma fonte de energia, um processo que acontece que é perigoso para as estruturas criadas pelo homem, as estruturas que a gente coloca aqui embaixo, no solo, em contato com o solo. Isso é importante para os relâmpagos nuvens-solo, os relâmpagos que conectam com o solo, tanto os nuvens-solo negativos, como esse que eu estou mostrando, como os positivos que a gente vai ver a seguir. Sempre que um contato com o solo é seguido de uma corrente contínua, isso pode trazer danos significativos para as estruturas criadas pelo ser humano aqui no solo.
Um exemplo que eu costumo dar é o seguinte: se você vai acender uma vela com fósforo, você precisa, quem já fez isso, acho que todo mundo já fez, você precisa manter o fósforo ali com fogo durante um tempo para a vela atingir uma temperatura suficiente para começar a combustão. Então, se você simplesmente passa o fósforo com fogo pelo pavio da vela, ela não acende, né? Porque ela não chega a atingir a temperatura, a parafina da vela não chega a evaporar, o vapor pegar fogo, etc. Então, não basta esquentar o pavio, você tem que esquentar por um tempo suficiente para que ele chegue a temperatura suficiente para evaporar a parafina e começar o fogo na vela. Então, mesma coisa com uma corrente elétrica. A corrente elétrica, para destruir um metal, perfurar um metal, romper um cabo, ele precisa chegar na temperatura de fusão do metal. Então, alumínio, por exemplo, acho que é 900 graus. Então, se você não chegar em 900 graus, não vai derreter o alumínio. E para chegar em 900 graus, você precisa manter o calor durante um tempo. A corrente contínua que faz isso, porque ela é de longa duração. É como se te mantesse o fósforo em cima da vela. Aí ela chega na temperatura que você quer. Se você passar o fósforo, que é o return stroke, mesmo que seja um maçarico, né? Você passa uma temperatura muito alta, mas muito rapidamente, microsegundos, você não consegue chegar na temperatura que o alumínio tem que chegar, ou o ferro tem que chegar, para poder começar a fundir. Então, as coisas tomam um tempo para esquentar. E é isso que faz a diferença. A corrente contínua, ela mantém o aquecimento e a temperatura vai aumentando, chega uma hora que funde o metal, pega fogo em alguma coisa. Uma árvore, por exemplo, às vezes o raio cai na árvore e não pega fogo. Às vezes cai na árvore e pega fogo. Qual a diferença? Provavelmente quando pegou fogo é porque manteve o aquecimento de tal forma que o próprio madeira entrasse em combustão. Então, o return stroke, ele tem uma intensidade muito alta, mas dura muito pouco. Às vezes menos de 1 milissegundo, meio milissegundo. Então, não dá tempo de esquentar a madeira, não dá tempo de esquentar o metal. Você precisa manter. Agora, se você põe aí 100 milissegundos, que é, sei lá, 200 vezes mais longa do que um return stroke, 300 vezes mais longa que o return stroke. Você pega uma corrente contínua de 1 segundo, que é, sei lá, 2.000 vezes maior do que a duração de um return stroke. Então, com 2.000 vezes mais de tempo, você chega a esquentar a madeira, o metal, suficientemente. E aí que você causa o dano. Então, existe dano por return stroke, existe dano por corrente contínua. Então, uma coisa tão perigosa quanto a outra. Era só isso. Acho que interrompeu novamente o Saba. Não, eu já acabei de falar, não sei se você escutou até o final. Então tá. Tá, beleza. Então, dando sequência aqui, se acontecer durante o processo de corrente contínua, nós temos o líder aqui se desenvolvendo, podem ser vários desses ramos do líder aqui, na verdade, a maioria, eu tenho sempre esses líderes tentando se desenvolver dentro da nuvem, então alimentando essa corrente contínua. Se durante um processo desse corrente contínua, tá bom, vou falar, depois eu volto. Se durante um processo desse corrente contínua ocorrer um recoil, quer dizer, estou mostrando nesse ramozinho aqui, aconteceu uma interrupção de um canal do líder que estava se percorrendo e ele criou um recoil leader aqui. O recoil leader acumulou carga, depois se conectou ao ramo já existente e criou um pulso de corrente seguindo pelo canal. O mouse aqui. Então, esse recoil leader injetou um pulso de corrente que vai encontrar a corrente contínua que já está fluindo pelo canal principal do líder aqui, e ela cria em cima desse trecho comum do canal um pulso de corrente. Ela se soma à corrente contínua que já estava sendo alimentada pelos líderes se desenvolvendo. Tá? A esse pulso de corrente aqui criado pelo recoil leader, a gente chama de M-component.
ela dá uma intensificação na luminosidade do canal, e essa intensificação ela segue até o solo. A gente percebe durante os vídeos, assistindo aos vídeos em que o relâmpago tem uma corrente contínua, que em certos momentos o canal aumenta o brilho, depois retoma a intensidade anterior. Então tem um aumento no intervalo de tempo curto, ali você tem uma intensificação do brilho, depois ele retorna ao brilho da corrente contínua. Essa intensificação do brilho a gente chama de componente M, ou M-component, e essa M-component ela é criada, ela é gerada por um recoil também que se somou à corrente contínua que já estava fluindo pelo canal. Vou voltar aqui a uns slides anteriores, porque aqui tem um paper que o Saba publicou. Nós estávamos falando lá sobre a duração da corrente contínua, como isso aí é importante, o quanto de energia ela transfere, se ela for mais longa ou mais curta. E o Saba publicou um paper. Não sei, sabe, se você preferir falar a respeito disso, se quiser se sentir mais à vontade. Mas ele mostrou uma correlação entre a duração da corrente contínua e o pico de corrente da descarga de retorno que dá origem a essa corrente contínua. Nós não temos corrente contínua associada a todas as descargas de retorno do relâmpago. Nós podemos ter relâmpagos com descargas de retorno sem criação de descarga de corrente contínua nenhuma, e nesse mesmo relâmpago a gente tem uma determinada descarga de retorno que é seguida por uma corrente contínua. Essa correlação que o Saba fez mostra a correlação entre a duração dessa corrente contínua e o pico da descarga de retorno que deu origem a ela. Tá? Então, a correlação mostra o seguinte: se você tiver uma descarga de retorno com um pico de corrente muito alto, se ela criar alguma corrente contínua, se houver corrente contínua seguida a essa descarga de retorno com picos altos, 40 kA, 50 kA, acima de 20 kA, a corrente contínua vai ser uma corrente contínua curta, vai ter uma duração aí de menos de 40 milissegundos. Tá? Se essa descarga de retorno, que cria uma corrente contínua, dá origem a uma corrente contínua, ela tiver um pico de corrente baixo, menor do que 20 kA, 10 kA, 12, 15 kA, a corrente contínua que vai acontecer em sequência a essa descarga de retorno, ela vai ter uma duração maior, ela vai ser mais longa, ela pode durar mais do que 40 milissegundos, 50, 100, 150, e temos casos aqui até 400 milissegundos. Existem corrente contínua, como o Saba já falou, de até 990 milissegundos. Então, isso aqui criou uma região definida por essas duas linhas aqui, que é chamada de zona de exclusão de Saba, está colocado no paper. Ou seja, eu não tenho casos de descargas de retorno, por exemplo, com 50 kA, que dê origem à corrente contínua com duração de 100 milissegundos. O ponto estaria aqui nessa região aqui. Eu não tenho nenhuma corrente contínua longa para descargas de retorno que tem pico de corrente maior do que 20 kA. Da mesma maneira, eu não tenho descargas de retorno com intensidade superior a 20 kA que gerem corrente contínua com duração muito longa. Tem um gráfico aqui mais atualizado, se quiser. Pode falar? Eu tenho um gráfico mais atualizado aqui. Quer que eu mostre? Tá, com isso é publicação sua, sinta-se à vontade. Pode acrescentar, comentar o que você quiser. Ver se eu consigo mostrar um pouco mais atualizado aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Ainda não. Não? Então, vamos lá. É um resultado um pouquinho mais recente. Vamos ver aqui se eu consigo... Cadê aqui? Share.
Quer que eu pare de compartilhar a minha? Acho que nem precisa. Deixa eu ver aqui. Será que precisa? Isso não era para... tá aqui, share screen. Vamos lá. Pode deixar que eu já pego aqui. Pronto. Vê se vocês estão enxergando minha tela aqui. Tem mais pontos, por isso que... Agora sim. Tá? Então, o que o Ferro está falando é o seguinte, né? Essa aqui é a corrente por tempo. Então, você tem o return stroke, que é muito intenso, mas dura pouco. E você tem a corrente contínua, que não é tão intenso, mas dura bastante, tá? Então, em caso de raios negativos, eu comecei a fazer o seguinte gráfico. Vou pegar o pico de corrente, pegar esse pico aqui, e se ele teve corrente contínua, eu vou pegar a duração Então, eu peguei todos os strokes, todas as descargas que tiveram corrente contínua e vi qual que era o pico, qual era a duração da corrente contínua que seguia o pico. Então, por exemplo, para muitos return strokes que eram intensos, eu fui pondo nesse gráfico aqui, pico por corrente. Aí eu pegava esse daqui, pegava esse aqui, eu via, esse aqui teve 140 mil amperes, 140 quiloamperes, tá? 130. Aí eu vejo a duração da corrente contínua, quase zero. Tá? Muitos, 0, 1 milissegundo. Então, todos esses aqui são negativos, todos negativos. Os que têm azul claro, ou é verde, isso aqui é azul claro, são os primeiros strokes, negative first. Stroke, negativo, primeiro stroke. E os azuis escuros são subsequentes. Então, eu pego os primeiros, eu plotei todos os primeiros, todos eles caíram aqui, ó, são mais intensos, os primeiros strokes são mais intensos e quase não tem corrente contínua, talvez pelo fato de serem intensos mesmo. Tá? Aí você pega os subsequentes, tem também subsequentes intensos, ó, 50, 40 quiloamperes e tal, também com pouquíssima corrente contínua. Aí pega aqui esse aqui, por exemplo, esse aqui teve esse aqui já teve mais de 40 milissegundos de corrente contínua, um pico baixo, pico de 10 quiloamperes, corrente de 50 e poucos milissegundos. Pega outro, esse aqui, 12, 13 e corrente de contínua de duração de 80 e poucos milissegundos. Então, eu fiz isso para todos os strokes, via o pico e via a corrente contínua, quanto durava. E aí foi pondo num gráfico, e é incrível que não apareceu nenhum aqui nesse quadrado. Então ficava uma linguiça aqui embaixo, uma linguiça encostada aqui em cima, né? Uma torrezinha aqui, uma linguicinha aqui embaixo, e nenhum ponto aqui. Esses pontos aqui são da legenda, né? Então, chamou a atenção o fato de não ter nenhuma corrente contínua longa, que é o que o Ferro estava falando, acima de 40, com um pico alto, tá vendo? Era para ter um ponto aqui azul, não tem. Era para ter um ponto aqui azul claro, não tem. Todos os azuis claros estão por aqui, com exceção de alguns, e todos os azuis escuros também estão aqui. Ou eles têm corrente contínua longa ou pico alto. É uma coisa ou outra. Ou você bate forte ou você bate com bastante tempo, entendeu? Se você bater forte, vai durar pouco. Se você bater devagarzinho, com um pico de corrente pequeno, você pode ter chance de ter uma batida de longa duração. Mas você nunca vai ter as duas coisas. Uma cacetada de um pico muito alto com uma corrente contínua longa. Ou seja, ou você estraga pelo pico de corrente ou estraga pela corrente contínua. Nunca pelas duas coisas. Você não vai ter um raio que tem uma baita de uma corrente, de um pico de corrente no return stroke e uma corrente contínua longa. Então, esse retângulo aqui ficou vazio. E aí a gente chamou isso de zona de exclusão. Não é que todo mundo fala, nossa, zona de exclusão. Foi um nome que nós demos e na época circulou isso aí. Tá? Então essa é uma zona onde não vai ter nenhum raio negativo aqui. Nenhum raio negativo vai ter pico de corrente alto, seguido por uma corrente contínua longa. Não sei se todo mundo está entendendo. Acho que sim, né? E aí, fomos fazer isso, a mesma coisa para raios positivos. Então, pega todos os raios positivos que nós temos, vê qual foi o pico de corrente. Como é que eu sei o pico de corrente? Pelo sistema de detecção de raios, que estima o pico de corrente a partir do campo elétrico ou do campo magnético.
Aí nós fizemos todos os raios positivos, e olha só que interessante. Quando você põe os positivos, que são os vermelhos aqui, eles não obedecem à zona de exclusão. Eles começam a aparecer pontos vermelhos nessa região aqui. Isso quer dizer o quê? Que os negativos, enquanto que os negativos ou tem pico de corrente alta ou corrente contínua longa, os positivos, olha só que é um raio positivo. Ele pode ter como nesse caso aqui, olha, esse caso aqui, isso aqui não é legenda não, é um caso real. Ele pode ter um pico de corrente. Eu lembro até hoje desse raio que eu vi ele, a gente filmou lá na torre. Foi uma cacetada, né? Foi 142 quiloamperes, eu lembro do valor dele, né? E acho que era 810 milissegundos de corrente contínua. Então você tem, ao mesmo tempo que você tem um pico de corrente gigantesco, né? Você vai ter ele seguido por uma corrente de contínua longuíssima, quase 1 segundo. Tá? E vários outros que conseguem ter pico de corrente alto, corrente contínua longa. Pico de corrente alto, 80, com 200 e pouco. Isso só acontece para os positivos. Nenhum negativo você não vai ver nenhum triângulo preto nessa região aqui. Então isso chamou bastante atenção, a gente publicou isso em 2006 já, nossa, faz tempo. E que era a relação entre, o título do trabalho, a relação entre o pico de corrente e a corrente contínua que segue o return stroke. E era isso, era só para... e aí eu falava, isso aqui é uma má notícia, né? Porque você vai ter um problema duplo, né? Uma dupla ameaça. Os raios positivos podem combinar um pico de corrente intenso com uma corrente contínua longa. Isso, na época, foi bem recebido, o pessoal não conhecia muito bem essa distribuição para os positivos. Sabia um pouquinho pelos negativos, mesmo que o cara não tivesse câmera, ele conseguia, com campo elétrico, achar a intensidade e com campo elétrico lento, achar a duração da corrente contínua. Então, tinha 1, 2 trabalhos, mas com câmera não tinha nenhum. Então, a gente fez isso aqui com câmera, ficou bem claro, e a gente estabeleceu, 20 quiloamperes parece ser o teto todo esse povo aqui é 20 quiloamperes. E a duração máxima desse pessoal aqui, está abaixo de 40 milissegundos, que é a corrente contínua longa. Mas ninguém sabia que os positivos podiam ocupar essa região com pico de corrente alto, com corrente contínua de longa duração. Beleza? Vou parar então. Alguma dúvida aqui? Posso parar de compartilhar? Eu coloquei esse gráfico aí também quando eu falar dos positivos, agora o próximo item eu tinha colocado essa. Perfeito. Mas vamos repetir, a gente vai falar. Olha só, e olha só quantos casos nós pegamos. Negativo tem 586 strokes aqui. É muito dado. 586 pontos aqui, e nenhum deles cai dentro dessa região aqui. E positivo tem 89, né? São 89 pontinhos vermelhos e 586 pontinhos pretos. A grande maioria fica aqui embaixo, né? Fica aqui. Pouco intensidade com pouca corrente contínua. Mas tem uns muito intensos aqui. E uns positivo também é uma amostra significativa, porque são mais raros, mais difíceis. Também. São difíceis. Isso aqui foi um trabalho de coleta durante vários anos, coletando raio positivo. É difícil ver o raio positivo, porque ele acontece na sua frente, depois ele acontece atrás, depois ele acontece na direita. Então você ficava movimentando a câmera para um lado para o outro naquela torre lá. E aí você virava para um lado, o raio positivo caía do outro lado. Aí você virava para o outro lado, o raio positivo voltava a cair na sua esquerda. Aí você fica que nem louco tentando achar o positivo. Os negativos não. Quando começa a acontecer negativos, ficam todos caindo na mesma posição, bonitinho, tal, tu vem se aproximando. O positivo ele tem essa característica, porque ele tem muito. Os líderes dele são meio malucos. Os líderes positivos, como vocês viram lá no filme do Tom Warner, eles saem para um lado, saem para o outro, anda horizontalmente bastante, até que ele toca o solo e você pode cair atrás de você, pode cair na sua frente, nunca sabe onde vai cair. Os negativos, quando o líder desce, ele já desce mesmo indo para o solo, vai cair embaixo onde ele começou. O positivo, ele sai para um lado, sai para o outro, é terrível, né? Até eu tenho um vídeo aqui, que mostra bem isso aqui. Não, mas... Entra ali, sobe de volta para a nuvem, depois volta outra vez. É triste,
aqui, acho que é esse aqui, quer ver? Esse aqui, não, esse aqui é o Recoil Leader. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Aqui, ó. Ah, esse aqui, vocês estão vendo esse vídeo? Olha o que esse positivo está fazendo aqui. Tá vendo? É um positivo espiral, olha lá. Parece que ele está costurando a nuvem. Ele sobe, desce e vai cair aqui, ó. Enquanto que o negativo aqui embaixo, ó, ele vem, pá, ele vem daqui, cai aqui embaixo, certo? Vem daqui, cai aqui embaixo. Olha o positivo, fica enrolando, sobe, desce, vai cair lá fora da câmera. Ó. Não consegui filmar onde ele caiu para a esquerda. Mas o que você vai ver aqui é uma longa corrente contínua logo seguindo. E um líder que não se ramifica em momento nenhum. Olha só esse líder aqui, ó. Parece uma cobra. Enquanto que esse aqui é um pincel, né? Ele abre como um pincel. Tá? Isso faz a grande diferença entre os líderes negativos, como a gente falava, que são bem mais ramificados, mais intensos. Nós estamos adiantando um pouco. Acho que eu vou terminar. Caiu de novo minha conexão? Vocês viram? Caiu, Saba. Vocês viram de novo? Viram os líderes? Não chegaram a ver. Nós estávamos vendo, você mostrou o relâmpago, você estava mostrando aquelas imagens lá do Rio Grande do Sul, o relâmpago positivo e o negativo, aí caiu. Tá, mas deu para ver que o positivo ele costura a nuvem, sobe, desce. Isso, deu. Deu para ver. E aí, e o negativo ele abre como um pincel e vem para o solo, isso aí vocês viram, Já né? vem direto. Tá bom. Estava comentando que naqueles dois vídeos lá que aparecem, além de estar fora do campo de visão, o ponto de contato do positivo lá no consolo, ele também já, quando ele entra no campo de visão, já vem se propagando pelo horizontal, sabe-se lá de onde ele está vindo, né? Quanto tempo faz. E onde que ele vai tocar, né? Tá. E ainda adiantando um pouco mais da aula do positivo que eu vou falar, e tem a característica dele, os positivos ocorrerem mais em final de tempestade. Aí, quando a gente estava lá na torre filmando, acontecia, além daquele fato que você falou, que cai uma hora no lado da torre, depois a gente está com a câmera ali, cai do outro lado. Sim. Ainda tinha a história que a gente estava desmontando tudo, acabou a tempestade. Aí, de repente, cai um positivo, você já está com a câmera desligada. Isso mesmo, você participou disso. É complicado para se filmar. Tá bom. Bom, a última coisa que ia falar sobre relâmpago, os relâmpagos nuvem solo negativo, era a M-Component, e eu tinha um último slide, só falando, curiosidade, isso é a final de tempestade, oscilação de final de tempestade. Esse gráfico do campo elétrico que... Bom, deixa eu perguntar, todo mundo está enxergando a minha tela? Sim. Esse gráfico aqui é um gráfico feito com fio de mil, então é uma escala de tempo maior aqui, tá? A escala de tempo aqui de horas, está filmando aqui toda a tempestade, do início da tempestade, quando ela começou a se formar, processo de eletrificação, essas oscilações todas que estão aqui. Isso aqui não é líder bipolar bidirecional, tá? Isso aqui são oscilações, modificações na estrutura, na quantidade de carga que tem dentro da nuvem em função da ocorrência de um relâmpago. Então, isso aqui está em uma escala de tempo muito maior. Então, ela tem todas essas perturbações na carga aqui da nuvem, dos centros de carga, a quantidade de carga que está presente no centro de carga das nuvens vão variando, vão provocando essas oscilações no campo. Tem descarga gerada por relâmpago, tem o processo ainda de eletrificação da nuvem que ainda está acontecendo durante a fase de desenvolvimento, depois fase dissipativa da nuvem, ela vai terminando a tempestade, a quantidade de relâmpagos vai diminuindo. No final da tempestade, quando ela já está se dissipando, tem um rearranjo das cargas que sobraram no centro de carga lá da nuvem. Esse rearranjo dessas cargas finais, no final da tempestade, provoca uma oscilação um pouco mais lenta aqui, até ela atingir o campo, atingir novamente a intensidade de campo elétrico de tempo bom. Essa oscilação, essa última oscilação aqui, a característica é chamada de oscilação
de final de tempestade, tá? Quando as cargas restantes na nuvem de tempestades, que não foram afetadas pelos relâmpagos, elas se rearranjam, se recombinam e levam ao final da tempestade, à estabilização do campo elétrico novamente. É uma forma de onda característica também de final de tempestade, essa eu resolvi mostrar para vocês quando está terminando. Aí a gente termina aqui com o relâmpago nuvem solo negativo e eu devo começar agora a falar sobre o positivo. Eu não sei se vale a pena começar já, Saba, ou se a gente deixa para a próxima semana. O que eu tenho para falar ainda, Saba, eu acho que talvez na próxima semana eu vou falar um pouco sobre o positivo, mas é rápido, a gente já falou muita coisa sobre ele. Certo. As informações que eu ia falar. E depois sobre os ascendentes. Certo. Na apostila também tem o raio trigado. Então, mas trigado ia ser... Eu parei na apostila, eu consegui descrever bem até o relâmpago ascendente. Tá. O trigado ia começar a descrever na apostila e estava parado aí nela. Mas o trigado, se quiser, eu tenho isso bem documentado, dá para falar, quer dizer, não com tantos detalhes, mas dá para fazer uma apresentação PowerPoint rapidinha de 10 minutos do trigado. Do ascendente, tem bastante imagem também, acho que você pode dar a teoria. Tem aqui, isso. Acho que está compartilhada a minha tela ainda, né? Tá. Vou só correr os slides aqui que eu tenho do ascendente, ó. Tá. Por que ele inicia, os processos de intensificação de campo, aí... Perfeito. Tá tranquilo. E o paper que a Karina escreveu, né? Tá. Esse é o paper da Karina do doutorado da Karina, do paper dela. Então vai dar tranquilo. Eu acho que semana que vem seria a última aula e no dia 16 o exame final, né? Então, eu estava estimando que na semana que vem daria para falar sobre o positivo e ascendente. Dá sim. E aí o trigado eu posso falar em 10 minutos, me dá 10, 15 minutos. Se a gente conseguir falar sobre o trigado também, fala. Senão a gente continua naquela proposta de terminado esse processo da aula, que é fazendo a provinha final. Aí depois a gente continua com as aulas e continua falando sobre os nossos temas.